Hoje falarei um pouco mais sobre o futebol na Europa. Depois de por lá ter passado o pico da epidemia do coronavírus em grande parte dos países, o futebol pouco a pouco volta a engatinhar no velho continente. O continente europeu possui 50 países e destes, 5 tiveram seus campeonatos já retornados, um retornará em junho e teve um que não parou. Vou falar para vocês um pouco mais sobre este lá no fim. Pois bem, a Alemanha é um dos que tem um dos campeonatos mais disputados, né? É muito concorrido. Há muitos fãs do campeonato alemão aqui no Brasil. O campeonato alemão retornou, né? Estava paralisado desde o dia 13 de março e retornou no último dia 16 de maio. E lá está acontecendo futebol aos fins de semana, no meio da semana, está sempre acontecendo, né? A Armênia, da mesma forma, parou seu campeonato lá no dia 13 de março e retornou agora no dia 23 de maio. Estônia também teve seu campeonato paralisado no começo de março e retornou no dia 19 de maio. República Tcheca, do mesmo modo, lá no comecinho de março teve seu campeonato paralisado e retornou agora, 23 de maio. Na Hungria, do mesmo modo também, né, paralisado no dia 17 de março e o Hungriozão voltou ao seu funcionamento no último dia 23 de maio também. Na Áustria, já um caso diferente aí, né? Campeonato paralisado também desde o início de março e após autorização das autoridades sanitárias, né, de saúde do país, o campeonato nacional retornará no próximo dia 2 de junho. 2 de junho. E o caso mais diferente, gente, lá em Belarus, um país que faz parte ali do que é entendido como Bielorrússia, do lado da Rússia, ali na parte mais fria da Europa, né? O campeonato foi iniciado, né, o campeonato nacional de Belarus foi iniciado no dia 19 de março. E foi um dos únicos da Europa e, quiçá, do mundo, que mesmo com jogadores testando positivo para o Covid-19, o país não parou o seu futebol. Segundo o presidente, que na minha concepção entendo como um ditador, né, e não somente eu, como vários especialistas da área, né, de nome Alexander Kublaschenko, que está desde 1994 no poder no país, chegou a sugerir à sua população que tomasse vodka e frequentasse saunas para combater o coronavírus. Não sei aonde ele encontrou essas recomendações médicas. E o tal ditador, quiçá, é médico, né, para fazer essas recomendações. Pois bem, por lá o campeonato não parou, está a pleno vapor com os estádios cheios. Resta saber em que pé terminará isso, né? Se jogadores estão testando positivo a cada rodada, imagina o número de torcedores que vão nas arquibancadas acompanhar os seus times. Enfim, é uma verdadeira tragédia anunciada, né? Não recomendo isso a ninguém. Por mais que ame o futebol, creio que este não é o momento de termos futebol em lugares em que há grande incidência de contaminação ainda e tampouco estádios cheios, né? E falar em estádios cheios, um fato interessante lá na Alemanha, gente, é que os jogos voltaram, né, com os estádios vazios. Essa é uma das principais recomendações das autoridades de saúde, né? Então, de alguma forma, perdemos o 12º jogador, né? Na linguagem do futebol, né? Costumamos dizer que a torcida é o 12º jogador, né? Isso tem demonstrado o que no campeonato alemão? Um favorecimento ainda maior para as equipes mais técnicas, ou seja, aquelas equipes com maiores investimentos, né? As equipes menores precisam muito do apoio de suas torcidas para dentro de campo conseguir corresponder e buscar aquelas suadas vitórias. E nas primeiras rodadas pós-pandemia lá na Alemanha, a gente tem percebido que as equipes maiores, as equipes que estavam nas primeiras posições já no campeonato,
tem vencido os jogos dentro e fora de casa, contra as equipes menores. Então isso denota o quê? Mais uma desigualdade dentro do mundo do futebol profissional, né? Mais uma para conta. Mas enfim, este é o momento que é muito difícil termos estádios cheios. Então, se é possível acontecer futebol, ele deverá acontecer nesse conjunto, tomando essas medidas, né? E no Brasil, gente? No Brasil, como é que tá, hein, minha querida Cristiane Costa? Em que pé estamos? Será possível que volte o futebol no próximo mês de junho? O que pensam jogadores e demais profissionais ligados ao futebol? Pois bem, semana que vem trago mais informações sobre este assunto. E por aqui, deixo o meu querido e fraterno abraço a todos vocês. Um beijo!